no sábado, 19h30. Sábado é mais cedo, porque a gente tem mais tempo para podermos ministrar e assim por diante. Então prepare o seu coração e esteja pronto para receber o que Deus tem para você. Amém? Deixa eu falar uma coisa sobre receber. O Espírito Santo é muito sensível. Eu falei o quê? É muito sensível. Não perca o que Deus tem para você. Focaliza no Senhor a tua mente. Eu sei que muitos de vocês podem ter entrado aqui nesta noite com várias situações. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E eu duvido que o diabo não te ataque, gerando situações. Mas hoje nós viemos para receber da plenitude de Deus. Então, se alguma coisa começar a distrair o teu pensamento, você fala: Senhor, eu quero ouvir tua voz, e volta. Afinal, quem manda em você é você, amém? Sim ou não? Quem manda em você é você. Então você tem que parar certos pensamentos e falar: peraí, sou eu que mando em mim, não quero pensar nisso agora. Saia e volta no teu foco naquilo que Deus vai falar com você. Com muita alegria, queria chamar a profeta Graciela e o apóstolo Alejandro. Aplauda a vida do Senhor Jesus por eles. Graças a Deus, mais um ano entre nós. E eu fico muito feliz de tê-los aqui. Deus tem usado esse casal não somente na cidade de Rosário, mas também na Argentina, no Uruguai, na Venezuela e no Brasil. Então nós vamos orar por eles para que o recado que Deus colocou no coração deles a gente possa receber. Amém? Então, levante suas mãos, abençoe a vida deles. Senhor, como teu servo nesse lugar, agora eu entrego, Senhor, aos teus filhos a autoridade para poderem ministrar o povo, trazendo a tua bênção, a tua palavra e revelação do alto. E diante de todo principado e potestade, Senhor, repreendo toda ação de demônios que tentem impedir o fluir da palavra nesta noite, nos dias que os teus servos estiverem aqui. Peço que o Senhor os use com poder, na unção do teu Espírito, que a Graciela e o Alejandro, Senhor, teus servos, na unção que o Senhor tem dado a eles, na autoridade de apóstolos, o Senhor possa nos abençoar. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Obrigada. Seja bem-vindo. Glória a Deus, estou feliz de estar aqui com vocês. Para nós é como nossa casa, nos sentimos em família e isso é muito bom. Amamos vocês, amamos a Casa Pastoral, toda a equipe da LECOP, os agentes proféticos que tem esta casa. Nós trabalhamos em conjunto, amém? A Igreja do Senhor é uma, então todos juntos para fazer a obra do ministério. Vamos com o teclado aí. Sabe que quando estávamos sentados agora, assim, nós preparamos uma mensagem, fazemos aquilo que está nas nossas mãos, pero desde o profético nós falamos: é o Senhor que fala e que faz como Ele quer. Aí de repente o apóstolo estava aqui falando, a pastora estava declarando e decretando que vem os céus para a terra, e eu não vi, e eu achei que era o apóstolo que me estava falando, porque eu estava de olho fechado e a voz vinha assim daquele lugar. E fala: hoje vocês declaram isso aqui, dá a ordem, que o céu vem na terra. Estou entregando um comando para esta casa ministerial. Vocês têm que dar ordem a nível cidade, de que os céus vêm se alinhar, vêm descer na terra. Uma oração messiânica: venha teu reino aqui na terra como nos céus. Então, quando eu tomei conta que não era o apóstolo, aí eu fiquei mais nervosa ainda, porque entendi que foi a voz audível de Deus. E eu falei: sou eu que tenho que dar ordem? Ele falou: não, é a igreja toda. Então nós temos um comando. Aqueles que nos movimentamos no ofício profético, entendemos que uma das nossas prioridades é unir
os céus com a terra, falar o que o céu está falando, conseguir interpretar as movimentações do céu para trazer na terra. E também falava uns minutos antes, conforme a agenda de Deus, a agenda de Deus hoje começa o Techuvá. Eu não tinha tomado a conta, mas hoje, a partir das 18h30, quando o sol começa a se esconder, começou o Techuvá. E o Techuvá que é um preparo na vida daqueles que são fiéis, que são crentes, na expectativa que daqui a 40 dias o Senhor venha. Nós sabemos que hoje e agora ninguém sabe, mas também nós sabemos que é uma temporada sobrenatural, marcando uma festa de Deus, que estamos próximos no mês de setembro. Então eu falei assim, Deus, a gente não tomou conta, mas que importante é ver quando Deus fala, como vão concordando e vão se alinhando as coisas. Por quê? Porque se nós vamos preparar para a vinda do Senhor, se nós vamos estar alinhados com os céus, nós temos que ter o fogo completamente sempre ardendo no altar. E depois já a pastora profética aí liberou uma palavra, nosso coração é o teu altar. Então hoje eu estou fazendo uma leitura profética profunda. Está o tempo alinhado nos céus e na terra para que comece uma preparação, um preparo de cada um de nós para entrar em uma temporada nova, diferente, e Deus vai trabalhar em nossos corações, arrumando os altares que cada um de nós temos em nosso coração, e que esse altar esteja sempre ardiente, que esse altar esteja sempre cheio de fogo. Por isso que nós estamos entendendo que precisamos, como igreja, mas não só como a igreja local, como a igreja da cidade, como a igreja da nação, nós precisamos ser agentes proféticos do Senhor para que nós consigamos ficar trabalhando em quê? Restaurando o fogo do altar. Porque o fogo do altar é um mandato, que o fogo do altar fique sempre encendido, aceso. Então, nós temos as palavras muito reveladoras, mas vou falar porque nós vamos construir daqui a pouco, em vários dias, todo o tema, porque não dá o tempo para que seja só de uma vez. Mas eu tive, no mês de abril, já quase começando maio, uma experiência surreal. Para mim foi muito marcante aqui no Brasil. Nós estávamos na cidade de Joinville, tínhamos cantado a terra chama, nós queremos ver, nós queremos, Senhor, ver o seu vir, a Jesus a voltar, nós queremos ver aquelas promessas do Joel, e Deus falando comigo, aí sozinha na cadeira, era meu marido, que o apóstolo Alejandro, que iria ministrar, então eu estava literalmente mergulhando nas profundidades da presença do Senhor, clamando, Deus, eu quero ver, eu sou uma pessoa que eu já vi muita coisa, mas faz assim uma década que parece que a coisa está mais leve, tem mais dificuldade de ver milagres cada dia, experiências sobrenaturais, e o Senhor falou que a glória postreira iria ser o maior que a primeira. Eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero manifestar. Nós necessitamos um avivamento, e avivamento não é quantidade de pessoas, avivamento é vida, é a vida de Deus fluindo através de nós, é conseguir experimentar a sua presença assim, do lado a lado, como se Ele ficasse assim pessoalmente conosco. E eu estava metida naquilo, e estava orando e adorando e orando, e estava sentado como se fosse essa cadeira, e aqui não tinha escada no altar da igreja que a gente ministrava. Aí de repente o Senhor falou, o lugar onde você está é santo, tira o calçado de teus pés. Como iria meu marido a ministrar, eu não costumo usar tênis, e esse dia a gente foi para a igreja de tênis. Então falei, está vindo para a minha mente teológica aquele versículo que Deus manda a Moisés tirar o calçado dos seus pés, porque o lugar é santo. E eu falei assim, tá bom, estou entendendo que este lugar é santo. E Deus falou, você não está compreendendo nada ainda.
eu vou pegar você hoje de uma maneira sobrenatural. Porque você precisa entender que a partir de hoje, estou falando de abril, você vai entrar em uma dimensão muito mais profunda do altar. E você vai ministrar sobre o altar, você vai levantar altares e você vai derrubar os altares que o inimigo tem levantado nas nações. Um comando novo para essa temporada. Aí, falando com Deus, para mim a igreja já não estava mais, não existia ninguém. Eu tive alguma dificuldade de me ajoelhar, então falei assim, os brasileiros são mais expertos em fazer as coisas assim, abertamente. Tira calçado, chora, se joga no chão. Mas o argentino é assim como mais reservado, nós temos mais vergonha. Então eu falei, eu vou fazer assim como que eu vou passar no altar, mas eu vou passar com minha tênis. Aí de repente, na hora que eu comecei a vir para aqui, gente, surreal. Se abriu um círculo gigante de fogo. As labaredas chegavam até aqui. Eu fiquei com tanto medo que eu quase não conseguia. E na hora de ficar bem perto dela, falou, que parte você não entendeu? Tira o calçado de teus pés, porque você vai entrar uma nova medida de santidade. E hoje você vai estar na frente do meu altar. Aí eu já fiquei com medo, fui para ali, tirei o tênis. Eu, como criança, assim, bem devagar, não sabia até onde podia me aproximar, porque Deus falou para mim, meu trono está nos céus, mas a terra é o estrado de meus pés. Eu ocupo tudo, tudo é dele. E aí eu conseguia ver o trono dele. Só que eu ficava com medo, não medo dele, senão com temor de Deus, que é princípio de sabedoria. Sabe de uma coisa? Você se cuida, você não pratica pecado, a gente se limpa, damos aula e somos ministrados iniquidade, pecado, renúncia, todos os dias da nossa vida. Mas aquele dia eu me senti tão indigna, como que eu vou entrar naquele lugar? Meu Deus, eu não sou merecedora, eu não posso entrar naquele lugar. Não, meu Deus, eu vou me resistir a entrar naquele lugar. E ele falou, hoje você vai entrar no fogo do altar. Eu estou te chamando. Quando eu comecei a entrar naquele buraco espiritual de fogo, era só fogo, só lambareda. Eu comecei a me aproximar com muito temor. Eu comecei a ver muita coisa, renúncias dos meus antepassados, práticas que pessoas que nem conheço, pedi perdão pela minha nação, pedi perdão pela minha cidade. Aí tudo foi assim bem rápido. Só que ele falou, eu estou te chamando como filha. Passa e estende tua mão para tocar minha presença. Uma cercania, assim, eu com tanto medo, eu só conseguia fazer assim. E quando eu consegui tocar, ele falou para mim, será que alguém consegue ficar em pé diante da minha presença? Na hora que Deus me falou isso, começou o louvor a cantar aquela música mesma. Aquela música que é brasileira, mas não me lembro como é. Quem pode ficar em pé diante da tua presença? Aí naquela movimentação eu consegui entrar e ele me abraçar e falar, agora você entra em uma nova medida. O fogo do altar eu estou impartindo em você para você levar o fogo do altar nas nações. Eu comecei a ver aquela lambarada, só que falei, ninguém consegue ficar em pé diante de ti. Eu tenho muito medo de cair, porque já estou mais velhinha e a gente pode se machucar. Mas, gente, eu estava na primeira fila. Eu fiquei voando quase até a sexta fila, assim, caindo. Foi para lá, entre 3 ou 4 pessoas me pegaram. Então, às vezes, você pode até pensar, gente, seria místico, mas na minha vida mudou muita coisa. Minha prioridade é o altar do Senhor. Sempre foi, mas agora é bem mais. E o que mais me impressionou era que meu marido ficou falando com um chofarista, um profeta do ministério. E eu estava doida para ele acabar de pregar e contar aquilo que a gente havia vivido, porque eu estava assim, explodida de alegria, de gozo. Eu senti que eu fui empoderada para ministrar milagre. E comecei a falar para meu marido, e meu marido começou a ficar branco.
falou, sabe de uma coisa? Você me viu falando com o chofarista? Eu vi. O chofarista se aproximou e falou, eu estou vendo um redondo de fogo ardendo, e Deus chamando a tua mulher a entrar no lugar aquele para tocar ele. E Deus falou para ela, e ele falou tudo o que Deus falou para mim. Então eu falei assim, não é a minha imaginação, a gente não é místico, a palavra se cumpre onde tem 2 ou 3 profetas, tem confirmação da palavra. Gente, aqueles próximos cultos foram extraordinários. Deus começou a se manifestar de uma maneira impressionante. Sabe que começamos a ver aquilo que olho não viu, nem ouvido viu, e até a gente às vezes pode falar, será de Deus, não será de Deus? Aqui tinha uma equipe de louvor profético, estava adorando, de repente começaram a louvar em espontâneo e falava desse jeito assim, nos deixa tocar teu tzitzit, nos deixa tocar teu tzitzit. Ninguém havia falado nada, ainda não consegui falar com eles. Sabe o que é o tzitzit de Deus? Aquelas bolinhas das vestes que Jesus tinha quando a mulher com fluxo de sangue tocou sobre ele, a mulher instantaneamente ficou curada, né? Por quê? Porque os tzitzit são as virtudes de Yeshua manifestas para aqueles que acreditam e para aqueles que estão procurando a sua presença. E eles cantavam sobre os tzitzit, aí eu estava assim também, uma experiência extraordinária, os céus se abriram, eu comecei a ver anjos que entraram e foram ficando assim bem perto das pessoas, anjos ministradores daquele que vai herdar salvação, e Deus me falou, eles estão ministrando, e hoje vem um ciclone de cura, de libertação, de milagres. Eu comecei a liberar aquelas palavras, só que eu não sabia se eu estava no corpo, fora do corpo. Daí começamos a declarar e a profetizar, toca o tzitzit do Senhor, vai lá. Eu começo a ver, em vez de pessoas, elas mudam e deixam de ter aparência de pessoas, era toda águia. Águias do color cinza. Mas aqui, todo o altar foi cheio de anjos brancos. Meu Deus, eu não sei se estou no céu, na terra, já tive aquela experiência, agora isso aqui, não sei se morri, se eu estou viva, se vem Jesus, não sei mesmo o que acontece. Só que de repente chega o pastor assim, e para cá e começa a tocar assim meu sapatinho. Eu falo, o que está acontecendo? O que está acontecendo aí? E fala, gente, olha o que aconteceu. Como se chama? Como se diz? Pluma? Aquilo que tem os anjos. Não. Penas, as penas. Gente, começou uma chuva de penas brancas sobre o púlpito e começaram a se levantar e a gente pegava as penas. Meu marido, sempre como bom psicólogo, bem com os pés sobre a terra, profético, mas não tanto como eu, que eu acredito tudo. Aí ele começou a ver se tem algum lugar pomba, se tem coisa aí que possa ser natural, porque a gente deve até ser realista, né? Vamos ver. E falou as penas eram os anjos que eu tinha visto fazer assim, mas de repente as penas que começaram a cair nas pessoas eram cinza, como as águias. Só que tudo isso, como foi fechar com aquela manifestação extraordinária, o apóstolo recebeu uma palavra, falou assim, vai pesquisar qual é o nome do tzitzit no hebraico. E aí ele chegou à conclusão que tudo que está relacionado com tzitzit tem a mesma palavra utilizada que para falar das penas dos anjos. Então, Deus nos falou assim, uma mensagem para a igreja é que cada vez que você se aproximar do meu altar, eu libero os céus para vir sobre a terra. Se estabelece um altar glorioso de presença de fogo, mas também de ministrações angelicais. Eu estou chamando a meu povo a essa dimensão, a essas manifestações, a essas experiências. Que aconteceu?
que quando entendimos foi de cura. Pessoas curadas até assistindo às gravações. Pessoas curadas dentro do congresso. Pessoas curadas que depois testificaram. Eu estou acreditando que esse ano novo que vai se iniciar 5.787 agora em setembro, no ano hebraico, vai se abrir de uma maneira extraordinária. Vamos caminhar debaixo de céus abertos. Vamos ver coisas que olho não viu, que ouvido não ouviu. Vamos ter experiências, não só na igreja, nos congressos. As experiências estão preparadas para qualquer lugar onde nós vamos levantar um altar ao Senhor. Em nossas casas, em nossas famílias, em nossos trabalhos, nos lugares da oração, da intercessão, do clamor. A presença do Senhor vai chegar e vai nos pegar e vai inundar aquele lugar, e as coisas sobrenaturais vão acontecer cada dia. Eu estou acreditando. Só que eu perguntei para Deus: Senhor, por que eu tenho que tirar o tênis de meus pés? E Deus falou: vocês já estão limpos pela palavra, mas precisam lavar seus pés. Porque cada dia e a cada instante nós caminhamos sobre territórios, e os territórios estão infectados espiritualmente, pela idolatria, pelo ocultismo, pela prostituição, pela imoralidade, pela mentira. Então você vai e ministra e a glória de Deus cai, mas você está levando nos seus sapatos, nas suas tênis, o que você use. Você está levando o pó que representa o pecado. Então, eu estou chamando uma dimensão de que cada dia, além que você já está limpa, você vai pedir perdão pelos pecados dos territórios onde você está pisando. E Deus falou: porque vocês entram agora em uma nova dimensão apostólica e profética para os territórios. Mas o que acontece? Isso vai ser para o sábado seguramente. Quando você muda da dimensão apostólica profética na qual vocês já estão entrando, vocês já estão se movimentando, e tem coisas que ainda estão escondidas. Vai ter vários profetas emergentes agora, vários entendidos, várias pessoas que estão fazendo a escola que vai se alinhar mais corretamente à movimentação profética. Vocês já estão entrando, mas a medida é maior. À medida que vocês vão experimentar pastores, líderes, gente profética, mas tudo é para todo aquele que quer, aquele que deseja, aquele que tem fome, aquele que tem sede pela palavra. E nós vamos a ser entendidos nos tempos, entendidos naquilo que Deus demanda. Quando eu comecei a receber essa palavra, gente, eu voltei para minha casa e fiquei 40 dias com pneumonia em cama. Eu não conseguia me levantar da cama. Perdi a minha voz, perdi as minhas forças, perdi minha vontade de fazer tudo. Falei: não vou viajar mais, eu vou ficar na minha casa agora, vou esperar netinhas, vou cuidar deles. E aí Deus começou a ministrar. O inimigo se levantou, claro que ele se levanta, para fazer a vocês desfalecer, ficar cansados, desanimados, talvez doentes. Mas Ele sabe o que vem. Ele sabe o que vem sobre a igreja de Jesus. Uma igreja preparada, uma igreja pronta, uma igreja que está limpando suas vestes, uma igreja que está passando para que ela não tenha ruga, não tenha mancha, mas também agora toda limpinha, uma igreja que começa a ter limpar seus pés. Talvez nem sequer é teu pecado, não é tua iniquidade, não é a tua debilidade, mas você vai ser um intercessor profético para orar e pedir perdão. Começamos a levar isso para a igreja. Na verdade, meu marido, porque eu fiquei 1 mês e meio, na primeira vez na minha vida, sem conseguir congregar pela doença. Só que aconteceu, pessoas se santificaram, começaram a expor aquilo que eles estavam recebendo. Maridos de 20, 30 anos que nunca foram para a igreja, estão vindo. Pessoas que estavam trabalhando no mais forte do tráfico das drogas, estão congregando com a gente. Pessoas que estão saindo de imoralidade estão congregando com a gente. Então o inimigo lança os dardos inflamados. Eu vou te profetizar agora.
Se vocês estão debaixo de ataques do inimigo, seja na saúde, seja nas finanças, seja no casamento, seja na família, Deus está no controle. O inimigo se levantou porque sabe o que Deus tem preparado para a tua vida, tua casa, tuas gerações, tua herança. Ele sabe que você é um representante legal do Senhor aqui na terra. Lo que Deus prometeu, lo que Deus falou que iria fazer contigo, ninguém vai impedir. E hoje eu fui dirigida fortemente, antes de ministrar do que é o altar do Senhor, vou começar falando o que não é o altar do Senhor. Porque hoje nós vemos em nossas nações que os altares estão arruinados. Os altares do Senhor, muitos deles estão em ruínas. E nós estamos sendo chamados para reedificar os altares, para trazer uma ordem profética nos altares do Senhor. E não vamos pensar que aqui fisicamente isto é o altar. O altar maior para Deus está no meu coração. Às vezes aqueles ataques, mágoas, feridas, pessoas contrárias, falando negatividade, governos que estão sobre nós, trazendo idolatria, trazendo muita coisa para nossas nações, estão apagando, se fala, o fogo do altar, diminuindo. Está querendo que o fogo deixe de arder continuamente no altar. Sabe por quê? Porque onde tem um altar com Deus, tem presença de Deus. No coração do homem, antes de ser estabelecido, o homem já tinha entendimento do altar. Meu esposo amanhã, se Deus permite, vai falar todos os homens do altar e aquelas coisas que esses homens de altar conseguiram, né? Vai falar? Então, o inimigo conhece, ele é imitador, gente. Ele faz cópia xerox de todo o que Deus faz, porque o que Deus faz funciona, o que Deus faz traz resultados. Tem homens que levantaram um altar. Quando você tem sacerdote, você tem oferta e você tem um lugar para estipular o altar. A presença de Deus cai naquele lugar e muda tudo. Transforma o ambiente, transforma os lugares, transforma as pessoas, transforma as situações. Por isso ele fala que o altar tem que ter sempre fogo. O altar precisa ficar encendido, aceso, porque aí ele vai se manifestar. Vai se manifestar cada vez que você levanta um altar de adoração, cada vez que você levanta um altar na intercessão, na oração, na palavra, na intimidade com Deus. Você está preparando um ambiente, uma casa onde Ele quer morar. Ele quer trazer o céu na terra. Ele quer se aproximar do homem, tocar a tua vida, tocar teu ministério, tocar a tua casa, tocar a tua família. Ele está desejoso de entrar naquele lugar que você está preparando para Ele. Mas aquele princípio opera tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Por isso os inimigos do reino levantam altares pagãos. A Cera, os Baales na antiguidade, Moloque, altares onde homens e mulheres se tornam os sacerdotes deles. Você sabe que aquilo que você adora é como você vai se tornar? É um princípio bíblico. O que eu estou adorando é naquilo que vou me tornar. Por isso o Pai está falando que Ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Porque quanto mais você adora Ele, você mais se parece com Ele. Você mais semelhante com Ele. Tua carnalidade, tua humanidade, tu DNA de carne e de sangue vai caindo e aquele homem espiritual começa a se parecer mais com Ele. Por isso, quando eu consegui ver aquela aparição, eu falei, meu Deus, eu sou pecador, eu não posso, porque aquela santidade te impacta, penetra no teu espírito,
espírito, aquilo te vai deixar de boca aberta, aquilo vai ser igual que o Isaías. Ele já era profeta, era um profeta de governo, se sentava na mesa do rei, mas quando o Senhor permitiu a ele ver aquele trono alto e sublime, ele falou: ai de mim que vou morrer, que eu sou um homem pecador. Você toma mais consciência, você mais ciente cada dia das suas dificuldades, das suas necessidades, de suas imperfeições. Quando você está diante do altar, você vai se ver como Deus te vê. O que você precisa mudar, mas também a identidade que Ele te entregou. Porque quando eu fui para aquele lugar, ainda que eu me senti indigna, me senti muito amada. Eu falo, que privilégio, Deus. Estando ainda aqui na terra, o Senhor me permitiu entrar em um ambiente espiritual, onde nunca, evidentemente, eu tinha entrado. E também me lembra daquela outra música, porque eu, ainda que canto muito ruim, eu sou uma adoradora porque amo ao Senhor. Aqueles outros cânticos espirituais que falam que diante do altar, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não quer, nem pode, nem consegue mais viver. Eu já acrescentei na canção, viu? Gente, você está tocando assim praticamente a Deus. Está um ambiente de glória, manifestações. Eu falei, a segunda a gente tem que voltar para casa, para a normalidade. Você não quer sair mais daquele ambiente. Eu vou te profetizar. Quantas pessoas gostam de entrar em ambientes espirituais onde Ele se manifesta? Levanta altares ao Senhor na tua casa, não só no coletivo, porque no coletivo muitas vezes alguém vai abrir os céus para ti, mas que bom conseguir ver que você é um homem, uma mulher que consiga caminhar por onde você passa debaixo de céus abertos. Eu vou te profetizar, você vai entrar em um nível de intimidade com Deus que você vai proporcionar para a sua cidade e para a sua família céus abertos. Céus abertos. Estou vendo encontros, estou vendo portas fechadas, estou tendo uma visão do olho aberto agora. Portas que estão fechadas, mas vocês estão com as chaves na mão. E quando você abrir aquele lugar vai se abrir como uma entrada no céu. E você vai conseguir entender que você está entrando no céu, falando espiritualmente. E naquele ambiente você vai falar, aquilo eu nunca vi, isso aqui eu nunca ouvi, isso é outra medida para a minha vida, esse é outro accionar do Senhor. Ele está me entregando chaves poderosas. E isso você vai conquistar onde? Em um altar restaurado. Então eu tenho entendimento de que o inimigo tem levantado na última década mais altares pagãos que o que se levantou na antiguidade. Você já vê por todos os lados adoração a Satanás, músicos, artistas, shows, começo das Olimpíadas, os começos nos mundiais do futebol, as pessoas que visitam nossas nações. Você já viu que algum tipo de governo nas nações traz os mesmos artistas para cantar? Aquelas pessoas que vão a lugares chaves como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Buenos Aires, como na Colômbia, são homens e mulheres que hoje estão movimentando portais espirituais das trevas. E o pior é que muitas vezes os crentes estão lá. Isso é o que mais dificuldade me dá a mim para entender como é que alguém que está no altar do Senhor amanhã pode estar no altar da Shakira. Só por nombrar uma. Sabe? Você viu a forma dela contornear o corpo? É uma serpente, gente. Você viu? E quantos outros artistas se movimentando, eles levantam aquilo que magnífico que é o show, não é o show, aquele montagem é um altar, tem sangue derramado para aquele altar, tem autoridade sobre essa nação. Depois de aquele show, em alguns lugares, em gente,
guerrilha, as mortes do rio, um monte de coisas acontecendo. Por quê? Porque quando se prepara um altar para o inimigo, o poder do inimigo que está adorando, ele vem e descende na terra. Temos que entender que estamos nos últimos tempos, estamos em meio de guerra de altares. Deus está querendo entregar o governo através da igreja, de homens e de mulheres de Deus, para governar conjuntamente com Ele. Isso vai ser na escatologia, mas hoje também, porque se um homem de Deus tem uma chave de uma cidade, ele pode influenciar aqueles que estão governando no natural, como também vem para governar macumbeiro, bruxo, espíritas, budistas, ocultistas. Estão entrando nos lugares de governo para ter um governo sobre aquele lugar. A gente está depois debaixo de um céu fechado. O céu parece de bronze, a finança não avança, tem um monte de pessoa doente, tem uma invasão do inimigo. Porque o Acabe e Jezabel, que vamos falar deles, começaram a fazer uma estratégia espiritual para que o altar do Senhor ficasse arruinado, em ruína. Não foi por acaso. O inimigo tem estratégias preparadas para ver como pode nos tirar de um lugar, como pode parar nossos ministérios. Eles têm vigias espirituais que sabem onde é o lugar que ele precisa tocar para parar tudo o que você carrega do reino de céu para manifestar na terra. Alguns têm medo, outros têm temor à herança, alguém que não renunciou a alguns pactos, alianças. Mas Acabe e Jezabel não eram apenas alguém que iria deixar o altar caído e deixar em ruína. Eles derrubaram, literalmente, ataque direto contra a adoração ao Senhor. O primeiro que precisa ser restaurado é uma adoração sincera. Eu iria falar, mas meu marido já estava adorando, não quis interromper ele. Mas tem pessoas que abrem o céu aqui através da sua adoração, muito alinhado. Você é uma adoradora profética, pastora. Tem que ter conhecimento disso. Você se movimenta no profético. Mas, gente, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ela não vai estar lá na tua casa. É você quem tem que se tornar um adorador profético, porque a primeira guerra de altares foi quando Satanás quis ser semelhante a Deus. Aí começou a briga, aí já começou um altar contrário ao outro. Como será de importante que ele ofereceu para Jesus todos os reinos da terra, se você prostrado me adorasse. A importância, Senhor, eu oro em nome de Jesus, apostólica e profeticamente, que o Senhor venha abrir os olhos de nosso entendimento, para que nós sepamos, Senhor, a imensidade do mundo espiritual, para que podamos ter uma compreensão de lo que é a movimentação das trevas e do reino de Deus. Não podemos ignorar e pensar que todo é natural. Nós somos seres espirituais, nós temos dimensões espirituais, nós temos que fazer leituras espirituais, não somos místicos, não vemos demônio por todo lado, mas não podemos ignorar as suas maquinações. 1 de Reis, capítulo 16, 29 ao 33, Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mau perante o Senhor, mas de que todos os que foram antes dele, como se fora pouca coisa andar nos pecados de Jeroboam, filho de Nebate,
tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou, guerra de altares, e levantou um altar a Baal em meio do povo de Deus, em meio dos israelitas, na casa de Baal que edificou em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Por quê? Porque ele sabia que a Jezabel era uma prostituta cultural. Foi uma aliança política. Deixa eu falar profeticamente para bons entendedores. Hoje nós temos um monte nas nações de alianças políticas, com religião, com religiosos. Temos ídolos entrando nas casas de governo. Temos necromantes sendo consultados através dos espíritos dos mortos, que nós sabemos que são demônios. ¿Sabe o que é isso? Porque a Jezabel física morreu, mas o espírito vai se manifestar até o Apocalipse. Tenho contra ti que toleras a Jezabel. Está lá ainda. Está aqui também se movimentando nas nações. Por quê? O pior que eles fizeram 4 coisas terríveis. Introduziram a idolatria oficial no palácio. Tornou por mulher a Jezabel e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa do Baal. Que representa um altar de Baal? Eles consertaram tracé para que o povo venha adorar aos espíritos do Baal. Imoralidade, prostituição, perversão, controle, manipulação, religiosidade, espírito de erro e confusão. Quando se levanta um altar para Baal, quando se levanta um altar dirigido por Jezabel, todas estas coisas começam a entrar no lugar do sacrifício. Cada vez que estes altares são alimentados pelo pecado, pela iniquidade, pelos decretos da umbandismo, macumbaria, coisas que nós sabemos que trabalha, que opera com o espírito das trevas, eles são alimentados, o altar é fortalecido, e geralmente vem e coloca uma estátua. Sabe o que é uma estátua? Coloca uma estátua de cada vez mais grande. Agora o Satanás para o Brasil quer ser de 20 metros de altura. Coloca essa imagem aí, agora vai adorar a imagem. Agora vai naquele altar com suas ofertas. Agora vai àquele altar para ser mais parecido com ele. Se você vai a um altar de prostituição, quem vai te pegar? A prostituição. Controle, manipulação. Mas, gente, quando nós vemos, eu sei que tem um professor de escatologia, até fico com vergonha de falar disso, mas nós vemos estas movimentações até quando Jesus vem a recriminar contra as igrejas, ou não? Isso está tudo, mas fala para quem? Para o mundo ou para a igreja? Para a igreja. Mas Deus sempre envia os profetas para arrumar os altares. Deus levanta os profetas. Não é aquele profeta que vai te adivinhar a sorte, com quem vai casar, que carro vai comprar, qual é o número de seu CPF. Gente, me perdoa, mas esse não é o que o ofício profético está chamado a fazer. O ofício profético sempre confrontou ao povo com a necessidade de voltar para Deus de todo o coração. Nós precisamos nos voltar. Mas, pastora, congregamos, dizimamos, servimos. Mas como está nosso altar? Que cantamos? Nosso coração é teu altar. Gente, com meu esposo ministramos apóstolos, pastores, líderes nas nações. Com muito respeito nós falamos. Tem alguma dificuldade no seu coração?
Tem alguma perversão que fica com vergonha de confessar? Você não sabe a quantidade de pessoa crente que fala que não consegue deixar a pornografia. Seja no celular, seja no computador, seja no rabinho do olho, homens casados, mulheres casadas. Imoralidade. Porque os altares que vêm levantar lá fora, no show, nos eventos deportivos, são altares que traem seus espíritos para nos atacar. E o inimigo conhece quais são ou quais foram nossas debilidades, o que nós temos superado, mas ele vai querer atacar de novo naquelas áreas, para saber se nós estamos cheios do Espírito Santo, quando a casa foi varrida e limpa, ou se nós deixamos a casa vazia. Vazia, já tem falado até neste lugar, significa se estamos desconectados do propósito eterno de Deus para a nossa vida. O Espírito vai ver, está no propósito, está no desenho, está caminhando em seu destino profético, ou só está indo para a igreja, cansado, destruído, murmurando, não acredito, eu tenho outra visão, na verdade que eu não concordo. Gente, isso nos faz religiosos. Se eu não estou alinhado ao propósito original de Deus para a minha vida, eu sou religioso. Mas qual é a primeira qualidade da Jezabel? É religiosa. A religiosidade, ela era sacerdotisa cultual. Nós precisamos, em nome de Jesus, colocar nossa vida diante do altar, do fogo do altar, e pedir para Deus, nos mostra, traz sonho, traz revelação, traz palavra. Tem alguma coisa que ainda precisa de arrependimento, de limpeza, de cura, de libertação. O mesmo Davi falava para o Senhor, vê se tem em mim pecados escondidos, pecados ocultos, porque o coração é enganoso, gente. Eu estou bem, não tem problema de nada. Meu coração não me condena, porque nós acreditamos que o coração fala a verdade. E a Bíblia fala que ele é enganoso. Fala para Deus, se aproxima de Deus, não só para pedir pelas suas necessidades, que está bom também você pedir, mas vá lá quebrantado, Pai, eu quero ser um altar, eu desejo que o Senhor venha com sua presença e se manifeste através da minha vida, eu quero ser um portal da glória do Senhor, levantando nossas cabeças e o Rei de Glória passar por minha vida e eu me tornar um portal espiritual do reino do céu na terra. Me ajuda. Eu não consegui ainda, mas isto faço, prossigo a meu alvo. Que fiz então este casalzinho de Acabe e Jezabel. Acabe casou-se com Jezabel, princesa de Sidom, adoradora de Baal, e a Sera permitiu a cultura da idolatria entrar no povo. Ai, pastora, mas não temos ídolo, eu nunca tive. Mas que é um ídolo? Uma estátua? Uma fotinha do santinho? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Ai, pastor, eu não posso congregar mais que o domingo, porque na verdade tem um monte de trabalho, eu preciso trabalhar mais, preciso ganhar mais dinheiro, preciso dar melhor condição de vida para minha esposa, para meus filhos. Está mal trabalhar? Não, está bom. Deus manda trabalhar. Agora, quando eu vivo para trabalhar, deixando as prioridades do Senhor, e colocando a idolatria e o dinheiro naquele lugar que só Deus pode ocupar, eu estou me tornando idólatra. A idolatria se manifestando através de coisas que gostamos demais. Temos até brigado já na igreja, também somos pastores, com pessoas que colocam a seus filhos para jogar futebol, e aí a família todo domingo vai com ele para partido, para o jogo. Acompanhar o menino no jogo e tira 6 pessoas da sua família tudo para assistir.
Quantos domingos faz que você não está congregando? E mais ou menos 5 são pastores na igreja. Pastores. Tem outro casal lá, que a menina vai a uma dança, aprender a fazer dança, mas não a dança da igreja, aquela outra dança toda contorção. Falei, 13 anos, você está colocando ela em um ambiente que para uma criança cristã não corresponde, porque o líder daquilo do teatro é um homossexual, casado com um homem, que adotaram 2 ou 3 filhos e ele criam entre 2 homens, e tudo o que eles fazem está relacionado à imoralidade e perversão sexual. Pastores, que cada vez que ela viaja para fazer com aquela turma seu trabalho, a família toda corre detrás dela. Ai, mas ela precisa, porque na verdade que é pela sua saúde, e aqui, e lá, e tá. Eu falo uma vez, com pastores muito mais não precisa falar, deve ter entendimento, né? Então, gente, encobertamente, hoje Jezabel muitas vezes coloca altares em nossas vidas e em nossas casas. Tenho contra ti que toleras a Jezabel. Quando a gente entrou nesse conhecimento no ano 2000, Deus falou para mim, eu vou colocar um espírito de não tolerância, você não vai tolerar. Onde Jezabel se movimentar, você vai conhecer o cheiro, a forma de caminhar, a forma de falar. Me deu muita briga com a igreja, até que o meu marido na época falava, tudo Jezabel para você. Agora os profetas sempre é Jezabel. Mas ele pode falar, errei alguma vez, amor? Quando a gente marcou alguma Jezabel? Porque acaba fazendo o que deseja fazer. Primeiro aparece. Então, gente, vamos identificar. A primeira coisa que o profeta Elias, vamos ver depois, fez antes de arrumar o altar, é identificar a raiz do problema que tinha o povo de Israel. O segundo, levou a idolatria ao governo. Estamos filmando? Está sendo transmitida? Falar com liberdade. Vocês sabem que nós saímos de um governo da Jezabel, da Cristina, né? Não foi sempre ela, porque foi deixando os ovos a Jezabel e mudando de pessoa, mas o espírito mesmo. Nós fomos governados por 70 anos por um espírito de Jezabel na Argentina. Faz 3 anos o Deus mudou e entrou Milei para governar. E ele tirou os ídolos, fotos, altares da umbandaria, da macumberia, da magia negra, tudo de dentro da casa do governo. Eles tinham pactos e alianças para prosseguir no governo durante mais tempo. Já viu quantos? 70 anos, imagina, iria continuar de por vida. E só conseguiu sair. Conseguimos tirar quando a igreja entendeu que nós temos poder para derrubar os altares que estão sendo levantados para nos governar através do espírito da Jezabel. Brasil, eu estou falando para o espírito da nação. Levanta teus profetas, ativa teus filhos, levanta altares para orar. Para que todo o governo das trevas seja derrubado. E não estou falando de homens, estou falando de espíritos. Todo pacto, toda aliança. Com pactos, estou vendo pactos de sangue. Animais sendo matados para jogar sangue nas casas de governo. Ocultistas sendo introduzidos nas casas de governo a fim de pactuar, de aliançar. Você faz que eu ganhe, eu vou te dar isso, eu vou te dar liberdade para a tua religião e vou te dar finanças. Muitos dos altares diabólicos de nossas nações estão sendo financiados pelos próprios governos. Por isso nós temos crises financeiras.
Nós não, graças a Deus. Quem vive debaixo do reino dos céus está amarrado. Nós vivimos conforme a nosso Pai, que é o dono do ouro e da prata. Não deixa faltar, amém? Leva a idolatria para dentro do governo. Lo que antes parecia pecado, agora era política de Estado. Política de Estado chamando bruxas. Política de Estado chamando necromante, ocultista. Para quê? Para que eles venham trazer aquelas entidades se movimentar entre nós. Mas qual é o propósito além de governar e além de ficar no poder? É parar a igreja de Jesus Cristo. É parar o propósito divino que nós temos para com Deus. Por que Jezabel tem tanta raiva dos profetas? Ela persegue os profetas para cortar a cabeça deles. Porque o profeta é que vai trazer a revelação. Ele que vai falar, está se movimentando. Nós precisamos repreender o ocultismo. Nós precisamos cortar os pactos de sangue e nós precisamos reivindicar o pacto de sangue mais poderoso, eterno, feito através de nosso Pai quando derramou a sangue de nosso Messias Salvador, Jesus Cristo, a última sangue derramada uma vez e para sempre, que traz libertação, que traz cura, que traz salvação, que traz santidade. Essa sangue derramada fala, fala, fala. Mas como fala? Através dos profetas. Então Jezabel precisa calar os profetas. Qual é a consequência dessas permissões? Que o altar do Senhor foi substituído por altares pagãos. Gente, vamos orar aqui na cidade. Se Deus dá comando para o Estado, para o Estado. Se Deus dá comando para a África, vá para a África fazer. Se Deus dá comando para o Brasil, vamos orar para Deus nos mostrar que precisamos derrubar dos altares. Tem que ser orações e decretos. Porque, isso não é para mim. E nós não somos afetados morando debaixo disso. Você não é afetado em finanças, você não é afetado em saúde. Você não está perdendo a força porque parece que tem outra coisa que está mais forte. O mesmo Elias, havendo cortado a cabeça de 450 profetas de Baal e 400 de Acera, 850 profetas do Baal mortos na hora, e daqui a pouco ele estava debaixo do medo. Quantos crentes debaixo do medo? Que se vem a pandemia, que se perde o trabalho, que se violência que está, que meu filho não sai, que não consegue trabalho, que não... Uma manipulação através do medo, da intimidação. Eles mataram os profetas do Senhor. Jezabel exterminou os profetas do Senhor. Mas deixa eu falar algo muito interessante. No mundo espiritual, Deus sempre tem os seus guardados. Seus profetas, seus servos, seus filhos, seus apóstolos, seus pastores, porque ninguém vai parar o desenho e a obra do Senhor. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. 1 de Reis 19:10. Os filhos de Israel. O problema não era Jezabel. O problema não eram os profetas de Jezabel. Deus mandou através de seu servo matar todo. É quando nós não estamos ocupando a posição que Deus tem nos entregado. Igreja, hoje tem um chamado de Deus. Voltemos para o altar do Senhor. Façamos altares familiares. Façamos adoração nos nossos lares também. Isso aqui tem que ser algo que nos ative para depois nós fazer repetições em nossas casas, de ambientes, de âmbitos de adoração, de clamor. Nós queremos te ver, nós queremos compreender, nós te queremos conhecer, nós queremos o Senhor se manifestar, nós queremos ver nossas famílias libertas. Gente, venimos fazendo vários altares públicos em nossa igreja. Temos pessoas de câncer, um monte curado.
amargurada, as cirurgias de morte, assim, até hoje recebimos, mostramos para pastores, bebês com cirurgia, com colostomia, falando que iriam morrer, hoje estão sendo reconectados, tiraram aquela bolsinha, bebê da família da gente, não fomos amargurados com essas notícias, mas quando entendimos que estamos batalhando com espíritos imundos, que estamos debaixo de um ataque, nós começamos a fazer guerra espiritual, temos poder, temos autoridade, temos um comando do Senhor, aquele que está conosco é muito mais poderoso que aquele que está em contra. Aquelas coisas que se levantaram, eu vou te profetizar, não é para a morte, é para que a glória do Senhor seja manifestada sobre o céu. Teu problema vai ser teu testemunho, tua dificuldade vai ser um milagre que vai trazer a tua família que ainda não congrega aos pés de Cristo. Tu testemunho no trabalho vai converter outras pessoas. Nós queremos o Deus que você adora. Nós queremos aquele Deus que faz bom em todo o tempo para com tua vida, tua casa, tua família. O que você faz? Nós adoramos Ele. Ele ocupa o primeiro lugar na minha vida. Ele é tudo para mim. Separado dEle nós não podemos fazer nada. Nós estamos entendendo para que nós estamos nesta terra, para ser sal, luz, aleluia. Pai, oramos para que venha sobre nós o discernimento espiritual. Jezabel assinou ordem de morte contra todos os que adoravam a Deus. Por que somos atacados? Somos adoradores, somos intercessores, somos filhos que queremos fazer a vontade do Pai. Vamos ser atacados, gente. Por que vocês são surpresos pelas perseguições, pelas críticas? Se todo aquele que quer fazer o bem é perseguido. Mas sabe que isso é uma patente para ti. Quando eu comecei a ver que falava coisa ruim, que era bruxa, que era macumbeira, que era doida, que era Jezabel, obrigada, Jesus. Obrigada, estou tendo uma posição no reino dos céus. Porque a palavra fala, quando você é perseguido e falam toda classe de coisa ruim contra você, mentindo, alegraos e gozaos, porque assim foram perseguidos os santos e os profetas. Então entendi que você e eu temos o patente de santo, o patente de profeta. Glória a Deus. Vamos tomando nossa identidade, nos parecemos cada dia mais com este que nós estamos adorando. Não deixe de adorar. Levanta tua mão, perdoa, Senhor. Se deixamos um dia de nossas vidas teu altar sem adoração. Senhor, nos perdoa. Se solamente nos adoramos no culto. Se somente nós te adoramos quando estamos congregados. Se ainda não temos a revelação e a capacidade de te adorar todos os dias de nossa vida. Foi que eu nasci para te adorar. Eu nasci para te adorar, teu primeiro ministério. Nós nascimos para te adorar. Eu quero te adorar em todo o tempo. Eu quero te adorar, ainda que as coisas não pareçam que estão bem, ainda que a realidade não esteja ainda conectado com minha palavra profética liberada sobre a minha vida. Eu quero te adorar. Eu quero agradecer ao Senhor por ter me escolhido, porque Ele nos escolheu a nós antes que nós falássemos que sim para Ele. Somos escolhidos por Deus, amados por Deus, perdoados por Deus, aceitos por o Senhor através de nosso amado. Somos gratos ao Senhor, somos gratos todos os dias de nossa vida. Começa a restaurar teu altar de adoração.
não é músico, não é cantante, coloca aquela música lá na gravadora, coloca hoje, tem um celular, o computador, adora, 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 adora. Estou recebendo uma palavra de ciência, na hora que você adorar, eu tomo conta das tuas dificuldades, eu tomo conta de teus problemas, eu começo a liberar o milagre que você só precisa me adorar. Restaura o altar da adoração pessoal. Ensina isso a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Gente, eu fico maravilhada. Nunca, jamais na minha vida, tive que chamar meu filho ou a minha filha para adorar o Senhor. Eles acordam 1 hora antes do trabalho e eles já estão com a sua musiquinha fechada no quarto, fazem um culto de adoração, fazem o devocional e depois eles vão para começar o dia. Até posso falar que muitas vezes nem viram da gente. Por quê? Porque nós às vezes viajamos 20 dias fora de casa. Mas aquele que foi gestado no altar, aquele que foi consagrado no altar, chega 1 hora que eles se conectam com o seu chamado. Se ainda não entregou seus filhos, genros e noras no altar, ainda que nem esteja, você precisa restaurar o altar, entregando eles no altar do Senhor, de oração de palavra. E você vai ver como isso se torna uma realidade. Nós orávamos por nossa nora, nosso genro quando ainda não tínhamos, e falávamos, aquele que vai casar, aquela que vai casar com meu filho, seja homem, seja mulher de altar. Nós consagramos suas vidas no altar. Hoje, uma casado, outra comprometida vai casar em fevereiro, e tanto a nora como o genro são homens e mulheres de altar. E agora já estamos, ainda que não temos, consagrando nossos netos no altar. Porque se a primeira geração é abençoada, a segunda é mais abençoada, imagina a próxima geração. Legado que vai transcender gerações, anos, décadas. E se você faz que ele ensine seu filho e o filho a mais uma geração, vamos conseguir 6 anos de serviço se Jesus não vem antes. Qual é a consequência quando nós não estamos conectados ao altar? Nós perdemos a palavra profética. Escuta bem. Eu vou acabando. Quando nós perdemos a palavra profética, por isso a Jezabel manda calar os profetas. Gente profética está doente, está perseguida, tem depressão como Elias, se mete na cova. Eu não quero fazer mais nada, eu não vou falar mais nada, eu não vou revelar mais nada. Eu só vou na igreja, trabalho, faço a minha, mas eu não quero mais saber nada do profético. Eu já fui uma Elias. Ano 2001 eu abri mão de tudo. Eu falei, nunca mais nem ouvi falar. Porque era tanta luta, tanta guerra, gente, que parecia a dia que a Jezabel iria me matar. Mas Deus levantou um profeta de ofício, que hoje meu pai faz 26 anos. Falou, sai da cova. Não quero saber mais nada do profético. E ele já tinha naquela época, 26 anos para trás, escola profética, e falou, você vai vir e vai dar aula na minha escola profética. Eu querendo abrir mão de tudo e ele já estava colocando em outro lugar, pior ainda. Mas ele me tirou daquele lugar. E eu venho hoje como profeta de ofício tirar daquele lugar os profetas que a Jezabel tem calado a boca nesta congregação e em todos aqueles talvez que está de visita e tem vindo só pelo fato de ser uma conferência debaixo de céus abertos. Não lo falo em inglês porque eu sou horrível no inglês. Amados, se você está nessa situação, levanta a tua mão e fala, eu vou sair daquele lugar onde Jezabel me tem na cova, calado, doente, desanimado, porque vamos sair em nome de Jesus. Nós vamos sair para fazer a obra do Senhor, porque não vamos permitir que os altares fiquem derrubados. Altares que ficaram derrubados espiritualmente significa que a Jezabel e o Acabe conseguiram
faz que nossa comunicação com Deus seja quebrada. Já não temos tempo de oração. Eu não estou procurando na palavra uma revelação para o dia de hoje. Eu não tenho intimidade e eu já não vejo o fogo de Deus. Tudo isso é consequência de que o altar está sendo atacado pela Jezabel. Eu sei que falar que a igreja não ora parece uma doideira, mas eu também sei que se a igreja orasse com autoridade, nós estaríamos em outra posição espiritual em todas as nações. A igreja não ora com a autoridade, o poder, a quantidade de tempo que nós precisamos. Eu também, é a minha culpa também. Todos nós pecamos contra ti, pecamos contra teus profetas. Pecamos, Senhor, nos livra, nos limpa, nos perdoa, mas precisamos nos reconectar com o altar. Você fala todos os dias com Deus. Você deixa Deus dirigir sua vida. É meu Senhor, é meu Deus, é meu Rei, mas eu faço o que eu quero. Eu não pergunto para nada, eu não tomo decisões baseadas no que Ele me fala. Para restaurar o altar, o primeiro que vamos restaurar é intimidade com Ele. É intimidade. Nós precisamos ter todos os dias tempo de intimidade, tempo de qualidade. Talvez não é muito, mas um tempo onde eu possa conseguir ouvir a voz de Deus. Ambientes carregados, pesados, ambientes muitas vezes contaminados, não permitem, se nós não estamos em uma comunhão diária, discernir o que está acontecendo. Eu sou atacado, mas não sei de quê. Eu estou brigando contra um espírito aqui e estou batalhando, e quem vai me tirar aquele dardo que quer me matar é aquele de aí, não é esse aqui. Precisamos na intimidade pedir para Deus, debaixo de que ataque eu estou? Que influência? Qual é o que tem que ser mudado na minha vida, na minha intimidade com Deus, meu tempo de oração? Porque o fogo não está ardendo. Você tem a paixão que você tinha nos primeiros dias, quando você se consagrou a Jesus? Você vive no fogo do Espírito? Você experimenta aquilo ainda todos os dias? Ou você vai depender só do culto? Que extraordinário! Quando o Elias fala, por que vocês estão, o original é brincando entre duas posições. Se Baal é Deus, fique com Baal. E se Deus, Yahweh é Deus, fica com Deus. Eles estavam um dia aqui, outro dia lá, um dia aqui, outro dia lá. Eu falo para a gente assim, você está 3 dias no mundo, 2 de culto, 3 do mundo, 1 de culto. Nós precisamos entender que o altar está aqui. Meu altar não pode ser contaminado. Meu altar não pode se apagar o fogo. Ainda que esteja debaixo de ataques maliciosos do maligno. Como está teu altar? Como está teu coração? Como está o perdão na tua vida? Como está o tema de rejeição, de abandono? Como você lida com ferida? Como você está lidando na sua vida, em seu coração, com as mágoas? Como você está lidando com os inimigos? Como são tuas reações? Como está teu caráter? Vamos restaurar primeiramente o altar que é nosso coração. No primeiro dia, esse vai ser o mensagem. Vamos restaurar nosso primeiro altar. Porque eu não posso restaurar o altar de uma cidade se meu altar não está ordenado, se meu altar não está nas condições que ele precisa estar. Deixar uma aliança com Deus. Gente, às vezes na emoção fazemos tantas alianças com o Senhor, daqui a pouco nós esquecemos. Mas Deus não esquece o que você prometeu para Ele. Você já deixou alguma aliança? Você deixou pacto, deixou palavra que entregou para Ele. Vou te servir, eu vou fazer. Se você me dá isso, eu quero fazer contigo. Nós quebramos alianças, quebramos pactos. Deixamos de fazer coisas que nós estávamos com o Senhor dispostos a fazer. Nós esquecemos das promessas do Senhor. Eu quero que as próximas gerações mantenham fogo. Eu não aceito mais hoje o estado espiritual de algumas igrejas.
Gente, nós percorremos muitas igrejas. É mais, hoje estamos na Argentina em um trabalho apostólico, estamos trabalhando com pastores. Pastores doentes de todo tipo. Acaba uma doença, vem outra. Pastores e líderes. Não, tiramos o louvor, tiramos a adoração. Só cantamos uma, fazemos a palavra, vamos embora. Pastores e líderes quebrados financeiramente, não tem nem para comer. Gente, não é reino, me perdoa. Nós precisamos restaurar o altar, porque quando o altar que é nosso coração, que há mesmo emoções, sentimento, caráter, ela é curado, vocês serão prosperados em todas as coisas, assim como prospera a tua alma. Aí quando a gente começa a investigar, aí é naquele lugar, não pode falar mais de libertação, não pode falar mais de milagre, não pode falar mais de sobrenatural, não pode falar nada. Joga a Bíblia para fora então. Como assim? Reino. Pelo dedo de Deus eu vou lançar fora os demônios, porque o reino está entre nós. Fogo de Deus vai trazer libertação, vai trazer muito milagre, vai trazer prosperidade, vai trazer bênção, vai trazer famílias consagradas ao Senhor, vai trazer avivamento. Precisamos colocar aqueles ídolos de nosso coração e jogá-los fora e prender fogo neles. Redes sociais, 4 ou 5 horas, marca no telefone as redes sociais. Leio a Bíblia, não tem tempo, pastor. Pode ir para o culto, não tem tempo, não posso. Hoje são ídolos, cambiaram de nome, cambiaram a estrutura, mas continuam sendo ídolos. Dinheiro, fama, religiosidade sem poder, palavras huecas, vazias, profetas criticados, genuínos, não fala mal, não quer mais problemas, dificuldade, apagaram, são ridiculizadas a palavra, só fala coisa ruim, só fala besteira. Vamos jogar ali no poço como a Jeremias. Todo mundo fala que o rei vai ganhar, e esse solzinho é que ele fala que está tudo ruim, mas o único verdadeiro era aquele, ridiculizado, não falo mais. Vamos derrubar altares, porque se o inimigo não derrubar o altar dele, ele vai derrubar os nossos. Ele quer que você pare de orar, pare de congregar, pare de dizimar e você deixe de procurar a Deus. Nós levantamos hoje um pendão e uma palavra profética. Não vamos a desistir, não vamos parar, não vamos deixar o altar sem fogo. Cada dia vamos pegar aí as cinzas e vamos tirar fora e vamos colocar lenha. Eu ainda tenho lenha, eu ainda tenho fogo. O inimigo não vai me apagar, o inimigo não vai molhar. É meu Deus que vai nos, nesta temporada, a levantar, a fortalecer, vai te animar. Deus te está te falando, eu te trouxe para trazer uma renovação espiritual na tua vida. Você vai começar a arder continuamente. O Saramacatoro Vasabrabraço. Nós renunciamos a tudo o que precisa ser renunciado. Nós deixamos de lado aquelas coisas que nos estão afastando. Ora comigo, se coloca em pé se você quiser. Se quiser, passa na frente. Se conhece que ainda tenho fogo, ainda tenho lenha, e vai dando um som, talvez sem cantar, para que a gente possa seguir ministrando. Mas agora, em nome de Jesus, o apostólico, conjuntamente com o profético, agora se unifica neste lugar para levantar os decretos do Senhor. Jezabel, você está descoberta, seus ataques estão descobertos. Todo espírito de Pitom que estava operando para debilitar o corpo do Senhor, para trazer doença,
Agora está sendo descoberto e você recebe o decreto do Senhor. Você será envergonhado. Você recebe a ordem agora do céu. Está sendo notificado. Sai das vidas, sai das casas, sai das famílias, sai dos altares. Não tem mais nada a ser aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Yeshua HaMashiach. Hoje começa o Teshuvah e nós começamos, Senhor, o tempo de arrependimento aqui no Teu altar. Em Teu altar, em Teu altar nos entregamos, nos consagramos, nos arrependimos, Senhor. Se estamos mornos, se temos deixado o primeiro amor, se temos deixado apagar o fogo dos altares, oh, Saramapramassô, estou vendo como mísseis que foram liberados contra você, mísseis de acidente, mísseis de doença, mísseis de crítica, mísseis de depressão. Agora, em nome de Jesus, deixo inoperante toda estratégia diabólica, todo armamento espiritual em contra da tua vida. Em nome de Jesus, agora cai. Agora, intercede. Começa a falar para Deus. Deus, hoje alguma coisa em meu altar vai acontecer. Hoje alguma coisa em meu coração sobrenatural vai acontecer. Eu estou visualizando as grandes coisas que o Senhor fará conosco. Seremos os avivalistas de Araraquara. Seremos homens e mulheres de vida, a vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus. Oh! Daqui vai sair. Vai sair daqui para a marcha de Jesus. Cada um vai sair para a marcha de Jesus como um soldado empoderado, restaurado, cheio do fogo do Espírito Santo. Aquele lugar que vai pisar não vai contaminar teus pés, pelo contrário, você vai possuir aquele lugar. Você vai possuir. As promessas feitas décadas atrás, que parecia retida, eu libero agora, em nome de Jesus, e eu declaro o ministério dos anjos do Senhor. Abrindo as comportas, raudais de água salutífera, água saudável. Recebe a cura, coloca a tua mão naquele lugar que está a tua doença. Hoje recebe a cura, hoje recebe o milagre, hoje recebe o poder de Deus. Deus amarababassou. Oh, saramamamamamama. O que faz aí, Elias? Tuve medo, estou escondido. Sai fora! Não é teu lugar. Você hoje está em algum lugar que não é teu lugar. Teu lugar não é a doença. Teu lugar não é a doença. Teu lugar não é o fracasso. Teu lugar não é a ferida. Teu lugar não é a miséria, a pobreza. Teu lugar é uma posição no reino do céu, sentado conjuntamente com Cristo, governando. Oh, sarabababramakatoromassa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos reconstruir nos próximos dias os altares. Vamos mandar fogo, 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 fogo. Estou vendo como o espírito de Elias. Oh, sarabababa. O espírito de Elias, assim como Jezabel morreu, mas o espírito se movimenta. Elias foi levado aos céus,
mas o que movimentava Elias era o espírito da profecia, era o espírito de Yeshua, era o espírito de verbo, e ele se movimenta entre nós, ele está se movimentando entre nós. O espírito da profecia é aquele que vai jogar para fora juízo sobre a Jezabel e vai trazer vitória, vitória para a cidade, vitória. Eu vejo algumas ruas tão fechadas como tranca-rua, através de trabalhos espirituais, mas na hora que você cruzar nas encruzilhadas, ela vai se abrir. Ela vai se abrir. Eu vou te dar visão, onde você vai ver algumas ruas trancadas pelo ocultismo, como elas vão se abrir. Aí vai prosperar a loja, negócio, vai começar a haver uma movimentação financeira. Uma machandaraba pramacatoruma samaha. Oh, sarababramassa. Eu estou vendo como que tem pessoas aqui que tem negócios, fala negócios próprios, empresas, está como freada, como que tem dificuldade de prosperar. Muito trabalho, pouca ganância. Em nome de Jesus, o quebranto, eu vejo assim, a palavra vem na minha mente, tem trabalho de tranca-rua. Tem trabalho de tranca-rua na tua casa, na tua vida. Vai, levanta um altar na tua casa. Declara: eu e a minha casa serviremos a Yahweh. Aqui levantamos um altar que vai destronar o altar do inimigo, vai destronar o altar da macumberia, vai destronar os altares pagãos, as consagrações, os pactos e alianças ancestrais que têm sido feitas. Pessoas como sempre parece que vai decolar e quando chegou a hora de decolar não consegue, recua. Em nome de Jesus, toda atadura e toda ligadura que tem teu nome e teu sobrenome escrito em algum altar pagão, em algum altar de ídolos. Muitos de nós fomos consagrados até de crianças por nossas famílias para ídolos. Em nome de Jesus, eu venho quebrantar hoje toda consagração para a idolatria de gerações. Seja livre hoje, seja livre hoje. Fale: eu renuncio a toda palavra, toda ligadura, a toda atadura que foi feita pelos meus pais, avô, bisavô, toda consagração da minha vida, minha mente, meu casamento, nossas finanças, quebranto agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, está caindo por terra aquelas alianças. Oh, Somaha. O Senhor está falando comigo. Estou derrubando altares na tua casa. Estou derrubando altares na tua geração. E vem um versículo bíblico na minha cabeça. Quando o Senhor chamou a Gedeon, a primeira ordem que deu para ele, para colocar em lugares de governo foi: vai e destrói todos os altares de seu pai. Oh! Mas quem sou eu? Eu te falo, varão, mulher esforçado e valente. Ainda que vai de noite para ninguém te ver, vai lá e destrói os altares de teus pais. O rapaprama catapapros candaramasaia. Está quebrando, se está quebrando, se está quebrando, se está quebrando. É uma noite de rompimento. Hoje precisa se romper alguma coisa para amanhã começar a estabelecer o que Deus quer estabelecer nestes dias. Hoje está quebrando, hoje está rompendo, hoje está destruindo, hoje está limpando. O manto de Jeremias: eu não vou construir nada até você não limpar, até você não destruir, até você não sacar o que não vai servir para edificar, porque eu vou te levar a edificar e a plantar coisa nova, tempo novo, coisa nova. Oh, Massabará. Se alguém acredita que o fogo está aqui no altar, com olhos fechados, com muito cuidado, passa e entra no lugar santíssimo, imaginativamente, né? E fala: Senhor, vem no fogo do altar, porque o fogo consome,
O fogo purifica, tira, purifica e limpa tudo o que tem que ser tratado na minha vida. Porque a partir da manhã eu vou começar a aprender como vou construir altares para um Deus vivo, para um Deus poderoso, para um Deus sobrenatural, que vai fazer de mim, da minha casa, pessoas que vão trazer libertação nas nossas cidades. Homens e mulheres de altar. Tenho a palavra para mulheres. Mulheres, Ana era uma mulher de altar. Ela conquistou no altar o que ela não tinha conquistado no natural. Vá no altar, derrama a tua vida, derrama as tuas lágrimas e começa a pedir para Deus aquilo que você está precisando. Deus responde no altar. Amém? Levanta a tua mão. Você quer que Deus revele para ti? Eu quero me expor para ti, Jesus. Fala. Você me fala nesta noite. Você fala o que eu precisaria derrubar, destruir, desconstruir, desaprender, para que eu me torne odre novo e o Senhor possa liberar o vinho novo sobre mim. Eu sei que no meio do altar o Senhor vai consumir outros amores, vai consumir outros deuses, vai consumir tudo aquilo que está sendo um impedimento para que eu possa me manifestar na medida e na dimensão que nós vamos entrar nos próximos dias a nível mundial. Você sabe as coisas que estão acontecendo mundialmente, mas algo precisa ainda ser feito, que a igreja se levante, acorda a noiva de Cristo, com poder, com autoridade, com unção de governo, se levanta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja feito. Deixa Deus falar a teus sonhos, deixa Deus trabalhar amanhã o dia todo. E vem com a expectativa de nos aprender como podemos movimentar um altar e o que Deus pode fazer no altar de Deus, quando nós já derrubamos outros altares e pedimos para Deus o fogo cair. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas nós vamos orar para que você vá para sua casa em segurança, amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Resumindo tudo que nós ouvimos aqui, quais são os altares que o inimigo colocou dentro da sua vida, né, que hoje está substituindo o altar do Senhor? Quais são as coisas que o diabo trouxe por meio de futebol, de tudo, que você pode estar colocando Deus de lado e o inimigo... Isso tira força, tira finanças, tira alegria, tira vontade de viver, como foi tudo falado aqui, não vou repetir tudo, mas resuma isso na sua vida. E você vigia, agora você tem que olhar e falar, esse altar tem que sair da minha vida. Eu não posso adorar Jesus, falar que eu adoro a Deus e essas coisas estarem em primeiro lugar na minha vida. Eu preciso colocar Cristo em primeiro lugar na minha vida. Eu não posso falar que eu adoro a Jesus e eu adoro a minha raiva, eu adoro a minha mágoa, eu adoro esses altares que se estabeleceram na minha vida e que eu não tiro. Isso tira a minha força, tira a minha alegria, tira a minha vida. Resumindo, então você tem que tirar esses altares. Como? Colocando o altar do Senhor acima de todas as coisas, adorando Ele acima de todas as coisas. E se você está se sentindo fraco, adore a Deus, para que o Senhor restaure o altar, você restaure o altar para que essa adoração te faça ser aquilo que Deus tem para você. Amém? Eu tenho um comando para vocês, que eu tenho conversado com a intercessão. Pessoal, unja os bichinhos que vocês têm em casa. Satanás está nos atacando na questão de animais, ok? E se você entendeu, você faz. Se tem algum bichinho em casa, chega na sua casa, pega e abençoa os seus animais, abençoa aquilo que você tem.
calopsita, que eu não sei que é uma benção isso, mas você pode ter uma. Abençoa tudo que você tiver que for de bicho, tá bom? Amém? Proteja os seus bichos, que estava falando com a profeta, Satanás nos ataca por meio dessas coisas, né? Então vamos orar e abençoar os animais que nós temos e restaure o altar sobre a sua vida. Amanhã começaremos às 20 horas, vamos terminar bem mais cedo do que hoje. Então você venha, que você conhece alguém que está precisando de uma palavra, traga ela para a igreja para poder estar adorando com a gente e receba. São 4 dias para você receber aquilo que Deus tem para você. Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, que o Senhor te proteja agora para voltar para sua casa e que o Senhor te revele, em nome de Jesus, todo o altar que você tem que tirar que o inimigo trouxe para dentro da sua casa, por meio das músicas, do balé dos teus filhos, do futebol, das tuas crianças, seja lá o que o diabo trouxe, daquilo que Deus te dá de prazer, mas que o diabo trouxe um altar para a sua vida para atrapalhar o teu coração com Deus, que o Senhor te revele e você possa tirar isso da sua vida e adorar a Deus acima de tudo, e Ele te traga graça, que assim seja Jesus glorificado na tua vida, hoje e até a volta dEle, em nome do Senhor, amém. Vai na paz, Deus te abençoe.